A poeira dançava em raios de sol que invadiam o sótão, iluminando partículas suspensas no ar, como estrelas cadentes em um universo esquecido. Elias, com seus cabelos grisalhos e ombros curvados pelo peso de anos e memórias, remexia em uma caixa de papelão amarelada pelo tempo. O cheiro de mofo e papel velho preenchia o ambiente, um aroma que era para ele o próprio cheiro do passado. Seus dedos, marcados por calos de uma vida de trabalho, tatearam entre cartas empoeiradas, brinquedos quebrados e álbuns de fotografia desbotados. Foi então que a encontrou. Uma pequena fotografia em preto e branco, as bordas ligeiramente rasgadas, o papel já fino e frágil. Nela, um menino de uns 7 anos, com um sorriso banguela e olhos que brilhavam com uma inocência quase dolorosa, segurava um carrinho de madeira. O coração de Elias deu um salto, um baque surdo que ecoou em seus ouvidos. Era ele, era o pequeno Daniel. A imagem, tão vívida e ao mesmo tempo tão distante, o transportou para um tempo que ele pensava ter enterrado. Um tempo de risadas, de promessas não cumpridas, de um amor que se desfez em 1000 pedaços. Ele segurou a foto com uma reverência quase religiosa, os nós dos dedos brancos. Uma lágrima solitária escorreu por sua face enrugada, traçando um caminho úmido através da poeira. No dia seguinte, o cheiro de antisséptico e a luz fria e impessoal do hospital substituíram o aroma acolhedor do sótão. Elias estava ali por um check-up de rotina, mas a ansiedade em seu peito não era sobre os resultados dos exames. Era algo mais profundo, um pressentimento. Enquanto caminhava por um corredor silencioso, seus passos ecoando no piso polido, ele viu. Lá, no final do corredor, parado perto de uma janela que dava para um jardim cinzento, estava um menino. Cabelos castanhos, olhos grandes e curiosos, e um sorriso banguela. Exatamente como na foto, o mesmo menino, Daniel. Se essa cena já te fez sentir algo, fica comigo. A visão do menino no corredor do hospital foi um choque elétrico, uma descarga que percorreu cada fibra do ser de Elias. Ele parou abruptamente, o ar preso em seus pulmões. Seus olhos, antes fixos no chão, agora estavam arregalados, tentando absorver cada detalhe daquela figura infantil. Não era possível. Não podia ser. Daniel havia se ido há tanto tempo, uma ferida que nunca cicatrizou completamente, apenas adormeceu sob camadas de tempo e resignação. A mente de Elias, que antes se movia com a lentidão de um rio em seu leito, agora corria como uma torrente. Ele se viu transportado para décadas atrás, para um tempo em que sua vida era preenchida por uma alegria simples e despretensiosa. Ele e Clara, sua esposa, haviam sonhado com Daniel por anos. A espera, a ansiedade, a felicidade indescritível quando ele finalmente chegou. Daniel era a luz de suas vidas, um pequeno sol que irradiava calor e cor para tudo ao redor. Lembro-me daquele dia, pensou Elias, enquanto a imagem do menino no corredor parecia flutuar, quase irreal. Daniel tinha uns 5 anos, talvez 6. Era um sábado ensolarado e o quintal de casa estava vibrante com o verde da grama recém-cortada e o perfume das rosas que Clara cultivava com tanto carinho. Daniel corria descalço, os cabelos despenteados pelo vento, perseguindo uma borboleta amarela. Ele ria, um som cristalino que se gravou na memória de Elias como a mais bela das melodias. Elias estava sentado na varanda, observando, um sorriso bobo no rosto. Clara, com as mãos sujas de terra, plantava novas mudas de petúnias. A cena era um quadro de felicidade doméstica, uma imagem que ele guardava às 7 chaves em seu coração. Daniel era um menino curioso, com uma imaginação sem limites. Ele passava horas construindo fortalezas com almofadas na sala de estar, transformando o sofá em um navio pirata e o tapete em um oceano tempestuoso. Seus olhos brilhavam quando Elias lia histórias de aventura antes de dormir.
E ele sempre pedia para Elias inventar um final diferente, mais emocionante. Elias se lembrava de uma noite em particular, quando Daniel, já na cama, perguntou: Pai, você acha que existem lugares onde a gente pode voar de verdade, sem asas? Elias sorriu, acariciando os cabelos do filho. Acho que sim, meu filho. Acho que na nossa imaginação a gente pode ir para qualquer lugar. Daniel fechou os olhos, um sorriso sonhador nos lábios. A relação entre Elias e Daniel era de uma cumplicidade rara. Elias, um homem de poucas palavras, encontrava em Daniel um espelho para sua própria alma, uma versão mais leve e alegre de si mesmo. Eles passavam tardes inteiras na oficina de Elias, onde ele consertava móveis antigos. Daniel, com seu pequeno avental e ferramentas de brinquedo, imitava cada movimento do pai, martelando pregos imaginários e lixando pedaços de madeira. Elias ensinava-lhe o cheiro da madeira, a textura da lixa, a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Pai, um dia eu vou construir uma casa só pra gente, com um escorregador que vai do telhado até o jardim, Daniel exclamava, os olhos cheios de planos grandiosos. Elias apenas ria, um riso que vinha do fundo da alma. Clara, por sua vez, era a âncora da família, a voz suave que acalmava as tempestades e a mão gentil que curava os arranhões. Ela ensinava Daniel a pintar com aquarela, a misturar cores, a ver a beleza nas pequenas coisas. As paredes do quarto de Daniel eram um mosaico de seus desenhos, cada um uma janela para seu mundo interior. Elias se lembrava de um desenho em particular, um sol gigante, com raios que se estendiam por toda a folha, e no centro, 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Somos nós, pai, Daniel explicou apontando para os bonequinhos. Eu, você e a mamãe, e o sol é a nossa felicidade. A vida era simples, mas plena. As preocupações eram pequenas, os problemas passageiros. A presença de Daniel preenchia cada canto da casa, cada momento do dia. Elias se lembrava do cheiro de Daniel depois do banho, uma mistura de sabonete infantil e o aroma doce de seu cabelo molhado. Lembro-me do peso de seu corpo adormecido em meus braços, depois de uma noite de febre, pensou Elias, enquanto a imagem do menino no corredor do hospital parecia se tornar mais nítida, mais real. Aquele calor, aquela fragilidade, aquela dependência, era um amor que doía de tão intenso. Talvez você já tenha sentido algo parecido. A vida, no entanto, tem seus próprios planos, e nem sempre eles se alinham com os nossos. A doença de Daniel veio de repente, como um raio em céu azul. Uma febre persistente, uma palidez que não ia embora, um cansaço que roubava o brilho de seus olhos. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, passados entre consultórios médicos e hospitais. A casa, antes cheia de risadas, agora era um santuário de silêncio e apreensão. Os brinquedos de Daniel jaziam intocados. As cores de seus desenhos pareciam ter desbotado. Elias e Clara se agarravam um ao outro, tentando encontrar forças em meio ao desespero. As noites eram longas, preenchidas por sussurros e orações silenciosas. Elias se lembrava de segurar a mãozinha de Daniel, tão pequena e frágil, enquanto o menino dormia, a respiração irregular. Ele prometia a si mesmo que faria qualquer coisa, daria qualquer coisa para ver o sorriso de Daniel novamente. Mas a doença era implacável. A última vez que Elias viu Daniel sorrir de verdade foi em um dia chuvoso, no hospital. Daniel estava fraco, mas seus olhos ainda tinham um brilho. Elias havia levado um de seus carrinhos de madeira favoritos, aquele mesmo da foto. Daniel o segurou com dificuldade, um sorriso tênue nos lábios. Pai, quando eu melhorar, a gente vai construir a casa com o escorregador, né? Elias engoliu em seco, um nó na garganta. Claro, meu filho, a gente vai construir a casa mais linda do mundo. Ele se lembrava de cada palavra, cada detalhe daquele momento, como se tivesse acontecido ontem.
A memória daquele dia era uma ferida aberta, uma cicatriz que nunca parou de doer. A perda de Daniel havia quebrado Elias e Clara de maneiras que eles nunca imaginaram. O silêncio na casa era ensurdecedor. A ausência de Daniel, um buraco negro que sugava toda a luz. Elias se fechou em si mesmo, afundando em um mar de culpa e arrependimento. Ele se perguntava se havia feito o suficiente, se havia amado o suficiente, se havia aproveitado cada segundo. A culpa era um fardo pesado, uma sombra que o seguia por onde quer que fosse. A imagem do menino no corredor do hospital, tão idêntica ao seu Daniel, era um fantasma do passado, uma lembrança dolorosa que ele não sabia como processar. Seus olhos marejaram novamente e ele piscou, tentando afastar a miragem. Mas o menino continuava lá parado, observando o jardim lá fora, com a mesma curiosidade que Daniel costumava ter. Se isso te lembrou alguém, você entende. O hospital era um labirinto de corredores brancos e portas fechadas, um lugar onde a vida e a morte se encontravam em um silêncio quase reverente. O cheiro de desinfetante, misturado ao aroma sutil de café e a um toque metálico que Elias não conseguia identificar, pairava no ar. A luz fluorescente, fria e impessoal, banhava tudo em um tom pálido, acentuando a sensação de irrealidade que Elias sentia desde que vira o menino. Ele continuou parado, imóvel, observando a figura infantil. O menino não parecia notar sua presença, absorto em seus próprios pensamentos, ou talvez em sua própria observação do mundo exterior. Seus cabelos castanhos caíam sobre a testa, e ele vestia uma camiseta azul clara e uma bermuda jeans, roupas simples que de alguma forma acentuavam sua fragilidade. Elias sentiu um aperto no peito, uma mistura de nostalgia e uma dor aguda que ele pensava ter superado. O corredor estava quase vazio. De vez em quando, uma enfermeira passava apressada, o som de seus sapatos ecoando no piso. Um médico com um prontuário nas mãos caminhava com a cabeça baixa, absorto em seus pensamentos. Ninguém parecia notar o menino, ninguém parecia vê-lo. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria ele o único a vê-lo? Seria uma miragem, um truque da sua mente, exausta pelas memórias que a foto havia despertado? Ele deu um passo hesitante, depois outro. Seus pés pareciam pesados, como se estivessem presos ao chão. O coração batia forte em seu peito, um tambor descompassado. Ele precisava se aproximar, precisava ter certeza, precisava saber se aquilo era real ou apenas um delírio. À medida que se aproximava, os detalhes do menino se tornavam mais nítidos. O formato de seu nariz, a curva de seus lábios, a forma como seus ombros se curvavam ligeiramente. Era Daniel, não havia dúvida. Mas como? Como era possível? Ele estava a poucos metros de distância quando o menino se virou. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os de Elias. Não havia surpresa nem medo, apenas uma curiosidade serena. E então, o menino sorriu. Um sorriso banguela, exatamente como o da foto, exatamente como o de seu Daniel. O mundo de Elias girou. O ar rarefeito do hospital pareceu se adensar, e ele sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. "Olá", disse o menino, sua voz suave, quase um sussurro. "Você está bem?" A voz era a voz de Daniel. Um pouco mais madura, talvez, mas com a mesma melodia, o mesmo timbre. Elias não conseguiu responder. As palavras ficaram presas em sua garganta, um nó apertado de emoções. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de articular qualquer som. O menino inclinou a cabeça, observando Elias com uma expressão de preocupação. "Você parece triste", ele disse. Elias sentiu as lágrimas brotarem novamente, quentes e incontroláveis. Ele as enxugou com as costas da mão, envergonhado por sua fragilidade. Eu estou bem", ele conseguiu dizer, a voz rouca. "É só... Você me lembra alguém."
O menino sorriu novamente, um sorriso que parecia carregar uma sabedoria além de seus anos. Eu sei, ele disse, você me lembra alguém também. Elias sentiu um calafrio. O que aquilo significava? Seria uma coincidência? Uma brincadeira cruel do destino? Ou algo mais? Ele tentou se recompor, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez fosse um parente distante, um filho de algum amigo que ele não via há anos. Mas a semelhança era assustadora, a voz idêntica. E a sensação de familiaridade era avassaladora. O menino se virou novamente para a janela, observando o jardim. É um dia bonito, não é? Ele perguntou, sem olhar para Elias. Mesmo aqui dentro, a gente consegue ver a beleza lá fora. Elias se aproximou um pouco mais, sentindo-se atraído por uma força invisível. Ele queria tocar o menino, queria ter certeza de que ele era real, de que não era apenas uma ilusão. Mas algo o impedia, um medo de que, ao tocar, ele desaparecesse. Ele se lembrou de uma vez, quando Daniel era pequeno, e eles estavam em um parque. Daniel havia se perdido por alguns minutos, e o pânico que Elias sentiu naquele momento foi indescritível. Quando ele finalmente encontrou Daniel, brincando em um balanço, Elias o abraçou com tanta força que o menino reclamou. Aquele mesmo pânico, aquela mesma urgência estava de volta. O silêncio entre eles era preenchido pelo som distante de sirenes e pelo burburinho abafado do hospital. Elias observava o perfil do menino, cada traço, cada curva, e via Daniel em cada um deles. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse preso em um limbo entre o passado e o presente. Tem coisas que a gente não consegue explicar. A presença do menino, tão real e ao mesmo tempo tão inexplicável, desencadeou uma tempestade de emoções dentro de Elias. A culpa que ele pensava ter adormecido despertou com uma fúria renovada. Ele se viu revivendo cada momento de sua vida com Daniel, cada palavra dita, cada gesto, cada omissão. A culpa era um veneno lento corroendo sua alma. Ele se lembrava das vezes em que estava ocupado demais com o trabalho ou com seus próprios problemas, para dar a Daniel a atenção que ele merecia. As vezes em que Daniel pedia para ele brincar, e Elias respondia com um "depois, filho", um "depois" que nunca chegava. Às vezes em que ele se irritava com a energia inesgotável de Daniel, com suas perguntas incessantes, com sua necessidade de atenção. Uma cena em particular se projetou em sua mente com uma clareza dolorosa. Daniel tinha uns 6 anos e estava construindo uma torre de blocos na sala. Elias estava lendo o jornal, absorto em suas próprias preocupações. Daniel, orgulhoso de sua criação, chamou: "Pai, olha, é a torre mais alta do mundo." Elias, sem tirar os olhos do jornal, murmurou um "muito bom, filho." Daniel, desapontado, derrubou a torre com um chute. Elias, irritado, o repreendeu. Daniel chorou e Elias sentiu um aperto no peito, mas o orgulho o impediu de pedir desculpas. Aquela imagem, a do rosto choroso de Daniel, o assombrava há anos. A saudade era um rio caudaloso, arrastando-o para as profundezas da melancolia. Ele sentia falta do cheiro de Daniel, do som de sua risada, do calor de seu abraço. Sentia falta das perguntas inocentes, das histórias inventadas, dos desenhos coloridos. Sentia falta da presença de Daniel, que preenchia sua vida de um propósito que ele nunca mais encontrou. O arrependimento era um espinho cravado em sua alma. Arrependimento por não ter dito "eu te amo" mais vezes, por não ter abraçado mais forte, por não ter aproveitado cada segundo. Arrependimento por ter se permitido ser consumido pelas preocupações do dia a dia, esquecendo-se do que realmente importava. Ele olhou para o menino que ainda observava o jardim. Aquele menino, com seu sorriso banguela e seus olhos curiosos,
Era um espelho para sua própria dor. Era um lembrete de tudo o que ele havia perdido, de tudo o que ele havia deixado de fazer. Você está aqui sozinho? Elias perguntou, a voz ainda rouca. O menino se virou, seus olhos fixos nos de Elias. Não, ele disse. Eu estou esperando. Esperando o quê? Elias perguntou, sentindo um calafrio. O menino sorriu, um sorriso enigmático. Esperando por você. As palavras do menino atingiram Elias como um raio. Ele cambaleou, sentindo o chão fugir de seus pés. Por mim? Ele conseguiu balbuciar. O menino assentiu. Sim, eu sabia que você viria. Elias sentiu uma vertigem. Aquilo não fazia sentido. Era uma alucinação? Um sonho? Mas a sensação de realidade era tão intensa, tão avassaladora. Ele se lembrou de uma conversa que teve com Clara, anos depois da morte de Daniel. Eles estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol. Clara, com os olhos marejados, disse: Elias, você acha que a gente vai ver o Daniel de novo um dia? Elias, tentando ser forte, respondeu: Não sei, Clara, mas eu espero que sim. Ele não acreditava de verdade, não naquele momento. Mas agora, ali, diante daquele menino, a esperança, há muito tempo adormecida, começava a despertar. A culpa, a saudade e o arrependimento se misturavam em um turbilhão de emoções. Mas havia algo mais. Uma pontinha de esperança, um fio tênue que o puxava para frente. Ele precisava entender, precisava saber quem era aquele menino e por que ele estava ali. Ele se aproximou um pouco mais, estendendo a mão hesitante. Quem é você? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O menino olhou para a mão estendida de Elias, depois para seus olhos. Eu sou Daniel, ele disse com uma simplicidade que desarmou Elias. O nome que ele havia sussurrado em seus sonhos, em suas orações, em seus momentos de solidão. O nome que ele havia evitado pronunciar em voz alta por tanto tempo, com medo de que a dor fosse insuportável. Elias sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede fria do corredor, tentando se manter de pé. A realidade se distorcia. As fronteiras entre o possível e o impossível se desfaziam. Se isso está tocando você, talvez exista um motivo. Elias ficou ali, encostado na parede fria, o nome Daniel ecoando em sua mente como um sino distante. A voz do menino, tão calma e serena, contrastava com o caos que se instalara em seu interior. Ele sentia o coração martelar no peito, uma batida descompassada que parecia querer escapar. A mão que ele estendera para o menino agora tremia, e ele a recolheu, apertando-a contra o próprio corpo. Daniel, ele repetiu, a voz quase inaudível. Era um teste, uma tentativa de confirmar a realidade daquele momento. O menino assentiu, seus olhos fixos nos de Elias, como se estivesse lendo sua alma. Não havia malícia, nem ironia, apenas uma verdade simples e inquestionável. Sim, eu sou Daniel. Elias sentiu um nó na garganta. As lágrimas, que ele pensava ter esgotado, voltaram a brotar quentes e abundantes. Ele não tentou contê-las. Elas escorriam livremente por seu rosto, lavando anos de dor e arrependimento. Mas como? Elias conseguiu perguntar, a voz embargada. Você se foi. O menino sorriu, um sorriso que parecia carregar a sabedoria de eras. Eu nunca fui de verdade, pai. Eu sempre estive aqui. Ele apontou para o peito de Elias. Aqui dentro. As palavras do menino, embora enigmáticas, ressoaram com uma verdade profunda dentro de Elias. Ele sempre sentiu a presença de Daniel, uma sombra, uma lembrança, um eco, mas nunca de forma tão vívida, tão real. Ele se aproximou um pouco mais, os passos hesitantes, como se estivesse pisando em um terreno sagrado. O menino não se afastou. Ele permaneceu ali, parado, observando Elias com uma paciência infinita. Eu sinto muito,
Elias sussurrou, as palavras brotando de um lugar profundo de sua alma. Eu sinto muito por tudo, por não ter te dado mais atenção, por ter me irritado, por não ter dito o quanto eu te amava. A culpa, que o havia atormentado por tanto tempo, agora se derramava em palavras, em lágrimas, em um lamento silencioso. O menino estendeu a mãozinha e tocou o braço de Elias. O toque era leve, mas Elias sentiu um calor que se espalhou por todo o seu corpo. Um calor que ele não sentia há décadas. Era o calor de Daniel, o calor de um amor que ele pensava ter perdido para sempre. Você sempre me amou, pai, o menino disse, sua voz suave como uma brisa. Eu sempre soube. Elias sentiu um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. As palavras do menino eram um bálsamo para sua alma ferida. Mas por que você está aqui agora? Elias perguntou, tentando entender a lógica por trás daquele encontro impossível. O menino olhou para a janela novamente, para o jardim lá fora. Eu vim te lembrar, ele disse. Lembrar do que é importante. Lembrar do que você esqueceu. Elias franziu a testa confuso. O que eu esqueci? O menino se virou para Elias, seus olhos castanhos brilhando com uma intensidade que Elias nunca havia visto antes. Você esqueceu de viver, pai. Você se fechou para o mundo, para a alegria, para o amor. Você se perdeu na culpa e na tristeza. As palavras do menino atingiram Elias com a força de um soco. Ele sabia que era verdade. Desde a morte de Daniel, ele havia se tornado uma sombra de si mesmo. Ele havia se afastado de Clara, de seus amigos, de seus hobbies. Ele havia se permitido ser consumido pela dor, transformando-se em um homem amargurado e solitário. Eu não sabia como seguir em frente, Elias confessou, a voz embargada. A dor era muito grande. O menino apertou o braço de Elias. A dor faz parte da vida, pai, mas ela não pode ser o fim, ela pode ser um começo para algo novo, para algo melhor. Elias olhou para o menino, seus olhos cheios de uma mistura de admiração e incredulidade. Aquele menino, que parecia ter a idade de seu Daniel, falava com uma sabedoria que transcendia o tempo. Eu não sei se consigo, Elias disse, a voz fraca. Eu estou tão cansado. O menino sorriu, um sorriso encorajador. Você consegue, pai. Você é forte. Você sempre foi. Elias sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. As palavras do menino eram um bálsamo para sua alma, um sopro de vida em um coração que ele pensava estar morto. Ele se ajoelhou, ficando na altura do menino. Seus olhos marejados encontraram os de Daniel. Eu te amo, meu filho, ele sussurrou, as palavras carregadas de todo o amor que ele havia guardado por tanto tempo. O menino sorriu e Elias sentiu um calor que se espalhou por todo o seu corpo. Eu também te amo, pai, sempre amei. Às vezes, o que evitamos é o que mais precisamos enfrentar. Elias sentiu o calor do toque do menino em seu braço, um calor que parecia emanar de uma fonte inesgotável de amor. As palavras, eu também te amo, pai, sempre amei, ecoaram em sua mente, preenchendo cada canto de seu ser com uma paz que ele não sentia há décadas. Ele estava ajoelhado, os olhos fixos nos de Daniel, absorvendo cada detalhe daquele rosto que ele pensava ter perdido para sempre. O corredor do hospital, antes frio e impessoal, parecia agora banhado por uma luz suave e acolhedora. O cheiro de antisséptico se dissipou, substituído por um aroma doce e familiar, o cheiro de Daniel. O tempo parecia ter parado e Elias estava preso em um momento eterno, um reencontro que desafiava todas as leis da lógica e da razão. Eu sinto tanto a sua falta, Elias sussurrou, a voz embargada pela emoção. Todos os dias, cada segundo. O menino sorriu, um sorriso que era uma mistura de ternura e compreensão. Eu sei, pai.
Eu também senti a sua, mas eu nunca estive longe. Eu estava sempre com você, em suas memórias, em seu coração. Elias estendeu a mão hesitante e tocou o rosto do menino. A pele era macia, quente, real. Não era uma ilusão, não era um sonho. Daniel estava ali diante dele, tão vívido quanto em suas lembranças mais queridas. Eu não entendo, Elias disse, a voz quase um lamento. Como isso é possível? O menino inclinou a cabeça, seus olhos castanhos brilhando com uma luz misteriosa. Algumas coisas não precisam ser entendidas, pai. Elas só precisam ser sentidas. Acredite. Elias olhou para o menino e uma onda de fé, há muito tempo adormecida, despertou em seu coração. Ele não precisava de explicações lógicas. Ele só precisava daquele momento, daquela conexão, daquela chance de se despedir, de se reconciliar. Eu te perdoei, pai, o menino disse, sua voz suave, mas firme. Por todas as vezes que você se sentiu culpado, por todas as vezes que você pensou que não foi o suficiente, você foi o melhor pai que eu poderia ter tido. As palavras do menino foram um bálsamo para a alma ferida de Elias. A culpa que o havia atormentado por tanto tempo finalmente se desfez, como fumaça ao vento. Ele sentiu um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Eu te amo, Daniel, Elias disse, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. O menino sorriu, e seus olhos se encheram de uma luz que Elias nunca havia visto antes. Eu sei, pai, eu sempre vou te amar. Ele estendeu os braços e Elias o abraçou. Um abraço apertado, cheio de amor, de saudade, de perdão. Era um abraço que ele havia sonhado por décadas, um abraço que curava todas as feridas, que preenchia todos os vazios. No abraço, Elias sentiu o calor do corpo do menino, o cheiro de seu cabelo, o som de sua respiração. Era real. Era Daniel. Eles ficaram ali, abraçados, por um tempo que Elias não conseguiu medir. O mundo exterior desapareceu e só existiam eles dois, pai e filho, em um reencontro que transcendia o tempo e o espaço. Quando Elias finalmente o soltou, o menino estava sorrindo. Um sorriso sereno, cheio de paz. Agora você pode seguir em frente, pai, o menino disse, sua voz suave. Viva a sua vida, seja feliz, por mim. Elias assentiu, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto, mas agora eram lágrimas de alegria, de gratidão. Eu vou, meu filho, eu prometo. O menino deu um passo para trás, e a luz ao seu redor pareceu se intensificar. Ele estava se afastando, mas não de uma forma dolorosa. Era uma despedida, mas também um novo começo. Eu sempre estarei com você, pai, o menino disse, sua voz se tornando mais distante, mais etérea. Sempre. Elias estendeu a mão, tentando segurá-lo, mas o menino já estava se desvanecendo, transformando-se em uma luz brilhante que se dissipava no ar. Ele piscou, e o corredor do hospital estava vazio novamente. A luz fluorescente, fria e impessoal, banhava tudo em um tom pálido. O cheiro de antisséptico voltou a preencher o ar. Daniel havia se ido, mas não de verdade. Ele estava ali, no coração de Elias, mais vivo do que nunca. Elias permaneceu ajoelhado no corredor vazio, o eco das palavras de Daniel ainda ressoando em sua alma. O vazio que o menino deixou não era o mesmo vazio de antes. Não era um vazio de perda, mas um vazio de preenchimento, de uma paz recém-descoberta. Ele sentiu um calor no peito, uma sensação de leveza que ele não experimentava há décadas. A culpa havia se dissipado, a saudade se transformara em uma memória doce e o arrependimento em uma lição aprendida. Ele se levantou lentamente, sentindo as pernas um pouco trêmulas, mas o coração leve. Olhou para a janela onde Daniel estivera e o jardim lá fora parecia mais vibrante, as cores mais intensas. O mundo,
que antes parecia cinzento e sem vida, agora estava cheio de promessas. Elias caminhou até a janela e seus olhos se fixaram em um pequeno pássaro que cantava alegremente em um galho. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Um sorriso que ele pensava ter esquecido como dar. Ele se lembrou das palavras de Daniel. Você esqueceu de viver, pai. Você se fechou para o mundo, para a alegria, para o amor. E ele sabia que Daniel estava certo. Ele havia se permitido ser consumido pela dor, transformando-se em uma sombra do homem que um dia fora. Mas agora, Daniel havia lhe dado a permissão para viver novamente, para amar novamente, para ser feliz novamente. Elias sentiu uma urgência, uma necessidade de compartilhar o que havia acontecido. Ele pegou o celular e discou o número de Clara. A voz dela, quando atendeu, estava um pouco cansada, mas Elias ouviu um tom de esperança em sua própria voz, que a surpreendeu. Clara, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu preciso te contar uma coisa. Ele contou a ela sobre a foto, sobre o menino no corredor, sobre as palavras de Daniel. Clara ouviu em silêncio, e Elias podia sentir a emoção dela através da linha. Quando ele terminou, houve uma pausa. Elias, Clara disse, a voz embargada, Você está bem? Eu estou mais do que bem, Clara. Elias respondeu, um sorriso no rosto. Eu estou em paz. Daniel me perdoou. Ele me disse para viver. Houve um soluço do outro lado da linha. Eu também senti a presença dele, Elias, Clara confessou. Eu sempre senti, mas eu não sabia como seguir em frente. Nós vamos seguir em frente juntos, Clara. Elias disse, sentindo uma nova onda de amor por sua esposa. Nós vamos viver por ele. Nós vamos ser felizes por ele. Naquele dia, Elias saiu do hospital, não apenas com os resultados de seus exames, mas com uma alma renovada. Ele havia encontrado Daniel novamente, não em carne e osso, mas em um lugar mais profundo, mais significativo. Ele havia encontrado o perdão, a paz e a esperança. Nos dias que se seguiram, Elias começou a mudar. Ele voltou a sorrir, a rir. Ele procurou Clara e eles conversaram por horas, compartilhando suas dores, suas esperanças, suas memórias de Daniel. Eles se abraçaram e Elias sentiu o calor do amor de Clara. Um amor que havia sido ofuscado pela dor, mas que nunca havia desaparecido. Ele voltou à sua oficina, e o cheiro de madeira, antes um lembrete de sua solidão, agora era um convite à criação. Ele começou a trabalhar em um novo projeto, um pequeno carrinho de madeira, exatamente como o que Daniel segurava na foto. Ele o fez com carinho, com cada detalhe, cada curva, uma homenagem ao seu filho. Elias começou a sair mais, a reencontrar amigos, a se reconectar com o mundo. Ele visitou o parque onde Daniel costumava brincar e sentou-se no balanço, sentindo o vento em seu rosto, imaginando Daniel rindo ao seu lado. A vida não era perfeita e a dor da perda de Daniel nunca desapareceria completamente. Mas agora, Elias sabia que a dor não precisava ser o fim. Ela poderia ser um catalisador para a vida, para o amor, para a felicidade. Ele olhou para a foto de Daniel, aquela mesma foto que ele havia encontrado no sótão. O sorriso banguela do menino parecia mais brilhante, seus olhos mais cheios de vida. Elias sorriu de volta. Ele havia encontrado Daniel, e ao encontrá-lo, ele havia se encontrado novamente.